Esse homem passou de ser a 7ª pessoa mais rica do mundo para ter um patrimônio líquido de menos $1 bilhão. Agora, como é que alguém consegue uma coisa dessas? Bom, acontece que quanto mais você tem, mais tem a perder. E esse cara perdeu muito mais do que apenas dinheiro. Então, pega uma pipoca enquanto a gente explora como, através de uma série de reviravoltas completamente insanas, um homem passou de ter mais de $30 bilhões no banco para se encontrar com 30 anos de prisão e sem um centavo no bolso. Essa é a história maluca de Ike Batista. O início de Batista. Então, quem exatamente é Ike Batista? E como é que ele decaiu tanto? Bom, para entender o homem por trás dessa história, primeiro a gente precisa fazer uma viagem de volta ao Brasil de meados do século XX. Ike Batista é filho do empresário brasileiro Eliezer Batista e da sua esposa alemã Yuta, e ele nasceu em 3 de novembro de 1956 em Minas Gerais, o estado brasileiro famoso por ser a capital do país na mineração. O pai de Ike estabeleceu um exemplo claro de como conquistar um sucesso financeiro, trabalhando como engenheiro na Vale do Rio Doce, uma das maiores empresas de mineração e metalurgia do Brasil. Em 1961, aos 36 anos, Eliezer chegou ao cargo máximo de presidente da empresa, estabelecendo um precedente de realização para os seus filhos. Na época, a Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, o que significava que Eliezer não era apenas um dos maiores empresários do Brasil, mas também uma figura importante no governo. Durante sua carreira bem-sucedida, Eliezer atuou como ministro das Minas e Energia do Brasil em 1962, o que lhe proporcionou e subsequentemente proporcionou a Ike um conhecimento inestimável sobre o cenário das minas de ouro do país. Esse conhecimento foi algo que Ike viria a usar e, de fato, abusar em seus anos adultos, mas a gente fala mais sobre isso depois. Em sua infância, Ike, sua mãe e seus irmãos se mudaram de casa em casa pela Europa, onde Ike começou a traçar o seu próprio caminho para o futuro. Em 1974, seguindo os passos mecanicamente orientados do seu pai, ele começou a estudar engenharia na Universidade de Aachen, na Alemanha. Enquanto estudava, Ike começou a ganhar algum dinheiro extra como vendedor de seguros de porta em porta, o que foi um verdadeiro batismo de fogo para um estudante universitário inexperiente. Mas Ike se adaptou à venda de apólices como um peixe na água, e seu charme natural fez com que fechar vendas parecesse uma brincadeira de criança. O desafio emocionante de fechar um acordo não apenas proporcionou a Ike habilidades em negócios, mas também pareceu estimular o desejo de seguir o seu próprio caminho. Esperava-se, ao concluir o seu curso, que Ike começasse uma carreira na empresa do seu pai, mas parte do curso universitário de Ike se concentrou em metalurgia, o estudo da tecnologia e ciência dos metais, o que despertou planos diferentes na mente do jovem. Em 1978, Ike começou a se cansar dos seus estudos, e ao tropeçar em um artigo de revista sobre a corrida do ouro na Amazônia, acontecendo no Brasil e arredores, seu destino foi selado. Foi aí que ele tomou uma decisão enorme, uma decisão que mudaria o curso da sua vida para sempre, levando a alturas inimagináveis de riqueza e a profundidades imprevisíveis de imoralidade e crime. Encontrando o ouro. No início dos anos 1980, Ike tomou a decisão drástica de abandonar seus estudos e voltar para o Brasil, com um plano de se dar bem. Embora Ike não tivesse concluído seus estudos em engenharia metalúrgica, o que ele havia aprendido lhe deu o conhecimento necessário que sustentaria sua primeira empreitada solo. Nos anos 80, a região amazônica do norte do Brasil era o cenário de uma das corridas do ouro mais intensas da história do país. Só que ao mesmo tempo, a economia brasileira estava sofrendo muito com uma economia estagnada e endividada, onde o preço das coisas do dia a dia estava aumentando rapidamente, o que diminuía drasticamente o valor do dinheiro. Embora você possa pensar que isso significaria um desastre para um empreendedor emergente, para o ambicioso Ike era ideal. Historicamente, em tempos de crises econômicas, o ouro tem sido considerado um investimento à prova de inflação, graças à sua oferta limitada em comparação com o dinheiro, o que significa que o ouro mantém seu valor. Você pode imprimir mais dinheiro, mas você não pode imprimir ouro. Graças a isso, o ouro estava em alta demanda, e aproveitando a oportunidade, Ike se tornou um dedicado negociante de ouro. Ike montou uma loja como intermediário entre as minas e os compradores de ouro, comprando ouro diretamente das empresas de mineração e vendendo para clientes ricos em São Paulo e no Rio. Em pouco tempo, Ike havia estabelecido uma impressionante rede de 60 compradores em todo o país, além de um respaldo de $500 mil de investidores. Isso foi um sucesso retumbante desde o início, trazendo um lucro de $6 milhões após apenas 18 meses, dos quais Ike teria fatiado uma generosa comissão de 10%
para si mesmo, segundo relatos. Nada mal para um jovem de 23 anos. Armado com a sua reputação de ouro, Ike espalhou seus bolsos cheios de ouro pelo exterior e comprou uma pequena empresa de mineração canadense, renomeando-a TVX Gold. Pouco depois, em 1984, Ike fundou o grupo IBX, sua futura empresa controladora sob a qual organizaria todas as suas futuras aquisições, e através da qual seus sucessos e problemas igualmente fluiriam. Mas por enquanto não eram apenas as barras de ouro que estavam fazendo o coração desse magnata brilhar. Ike se casou com a supermodelo da Playboy Luma de Oliveira, a cereja do bolo para a vida de qualquer indivíduo recém-rico. Mas sinais do lado mais ardiloso e desonesto de Ike já estavam começando a surgir. Na época do seu casamento, não apenas Luma já estava grávida, mas sem o conhecimento de Luma, o astuto Ike ainda estava noivo de outra mulher, cancelando aquela outra cerimônia apenas uma semana antes de ela acontecer. Até o ano 2000, Ike havia acumulado 8 minas de ouro no Brasil e no Canadá, além de uma mina de prata no Chile, e suas empresas haviam gerado um valor colossal de 20 bilhões de dólares. Graças ao sucesso de Ike, ele ganhou o apelido de Rei Midas, em referência ao infame personagem mitológico com um toque mágico de ouro. Apesar de tudo que tocava aparentemente virar ouro, Ike ainda queria mais e sonhava em se tornar o homem mais rico do mundo. Mas quanto mais alto você sobe, maior é o tombo. Declínio dourado. Parecia que as minas de ouro de Ike seriam eternas, mas o magnata da mineração enfrentou seu primeiro grande obstáculo rumo ao topo em 2001. Enquanto buscava novas minas, Ike encontrou o que parecia ser uma grande oportunidade na Grécia, mas as coisas não saíram tão bem quanto ele esperava. Ike era um jogador nato, com o histórico de encantar o seu caminho em acordos lucrativos, mas infelizmente a sua abordagem apaixonada e um tanto agressiva estava prestes a lhe causar problemas. A proposição de Ike para o seu novo projeto de mineração não foi muito bem recebida pelo governo grego, e a licença ambiental que ele precisava para começar acabou sendo negada. Infelizmente, o cabeça dura Ike já havia convencido investidores a entrar no seu novo esquema, e havia gasto o dinheiro deles em preparação para o seu novo projeto de mineração. Sem uma maneira imediata de recuperar qualquer um daqueles fundos, não apenas Ike ficou com uma montanha de dívidas, mas os preços do ouro despencaram para os mais baixos que Ike já havia visto. Quando Ike começou, nos anos 80, o ouro valia incríveis 25 dólares por grama, mas os preços agora tinham caído para meros 9 dólares por grama. Só que o pior ainda estava por vir. Depois dos seus muitos passos em falso, em abril de 2001, Ike se viu forçado a renunciar como CEO e presidente da TVX, e não estava mais no comando da empresa que ele mesmo fundou. Além disso, o casamento de Ike havia chegado ao ponto de ruptura e ele se viu divorciado em 2004. Mas antes de começar a sentir pena de Ike, histórias dos seus negócios anteriores na mineração de ouro também começaram a vir à tona, e não eram bonitas. Artigos de jornais do início dos anos 2000 relatavam que Ike ia para a selva amazônica e mostrava aos locais que trabalhavam em suas minas jornais de 10 dias atrás, que relatavam o preço do ouro. Enquanto isso, o preço havia subido e Ike sabia disso. Ao coletar o ouro recém-extraído dos locais, Ike pagava aos chefes os preços mais baixos listados nos jornais antigos, e depois vendia o ouro pelo preço mais atualizado e mais alto. Embora Ike estivesse acostumado com seu toque mágico de Midas, com relatos desagradáveis como esses e outros que surgiram insinuando negócios ainda mais sombrios, você poderia chamar o fracasso do seu projeto de mineração grego de um pouco de karma merecido. Esse revés deveria ter servido como um aviso para mudar, mas infelizmente Ike estava ocupado demais planejando seu grande retorno. Recomeço extremo. Depois de desastres em sua vida profissional e pessoal, Ike desviou sua atenção do ouro de volta para a empresa guarda-chuva que ele havia começado em seus primeiros anos, o grupo IBX. Embora não houvesse dúvida de que Ike perdeu muito dinheiro durante o desastre da TVX, duas coisas que ele conseguiu manter foram sua habilidade de vendas encantadora e a sua capacidade de identificar oportunidades. Os anos 2000 vieram com um boom espetacular nos preços das commodities, incluindo petróleo, combustível e metais. E embora Ike não estivesse procurando se envolver com ouro de novo, ele não estava prestes a deixar a oportunidade de reconstruir o seu império escapar. Graças a esse boom das commodities, a bolsa de valores estava testemunhando uma loucura de compras, com investidores globais mais do que dispostos a emprestar milhões para novos empresários impulsionados por commodities, assim como Ike. Graças ao showmanship brilhante de Ike, ele facilmente conseguiu ganhar a confiança de uma série de investidores com bolsos bem cheios, incluindo o conglomerado global General Electric, bem como a própria IBM. Com um novo
plano em mãos para entrar em tantos setores quanto possível. Ao longo dos anos 2000, Ike mergulhou os dedos em vários mercados de commodities, e com investidores privados seduzidos por promessas convincentes de sucesso, o dinheiro fluiu. Como a IBX e a TVX, cada uma dessas novas empresas ostentava a letra X em seu nome, que Ike disse simbolizar a multiplicação da riqueza. Humilde demais esse cara, hein? Gostei de ver. E de fato, Ike logo estava multiplicando a sua própria riqueza, embolsando lucros com ações em uma infinidade de setores, desde mineração de ferro até construção naval e petróleo e gás. Em 2008, Ike finalmente entrou para a lista exclusiva de bilionários do mundo, tendo acumulado incríveis 6,6 bilhões de dólares em riqueza pessoal da sua coleção em constante crescimento de lucros, bônus e ações. Ike agora era a 142ª pessoa mais rica do mundo, mas ainda não era o suficiente. O ex-rei Midas não ia parar por nada para chegar no topo, mas a que custo? Bilionário brasileiro. Depois de surfar a onda do boom das commodities dos anos 2000, Ike se viu 134 passos mais perto do seu sonho de se tornar o homem mais rico do mundo. Em apenas 2 anos após entrar para a lista dos bilionários, Ike se catapultou para as fileiras dos 10 homens mais ricos da Terra, ficando em 8º lugar na lista em 2010, com incríveis 27 bilhões de dólares em seu nome. Em 2012, a riqueza pessoal de Ike havia disparado para nada menos que 30 bilhões de dólares, e ele agora era o 7º homem mais rico do planeta e o homem mais rico de todo o Brasil. Embora os títulos por si só fossem impressionantes, Ike também havia cuidadosamente criado uma persona maior que a vida com um estilo de vida luxuoso para combinar com seu status de bilionário. Em 2012, Ike gastou estimados 13,5 milhões em uma mansão luxuosa no exclusivo bairro do Jardim Botânico no Rio. O pé de fantasia incluía não uma, mas 6 salas de estar, uma das quais até tinha uma porta de vidro que permitia ao magnata dirigir carros diretamente para dentro da casa. Na verdade, Ike colecionava supercarros que nem uma criança coleciona carrinhos, incluindo um Lamborghini Aventador que custava 450 mil dólares, bem como um Mercedes SLR McLaren de 1 milhão de dólares. E Ike não era apenas rei das estradas, ele também dominava os mares, com uma frota de lanchas e super iates, além de dominar os céus com 3 jatos particulares. Acrescente a isso a casa de férias de 10 milhões de dólares de Ike, e você pode começar a ver como esse cara estava rapidamente se tornando a encarnação viva da riqueza excessiva. Ike até começou a alfinetar o então homem mais rico do mundo, o mexicano Carlos Slim, gabando-se de que logo o substituiria como o mais rico. Ele foi citado como dizendo que Carlos deveria limpar ambos os seus espelhos retrovisores, porque ele não avisaria de que lado iria ultrapassá-lo. Então, claramente não havia muita humildade ali, mas sim muita autoconfiança. E não só isso, mas Ike também se gabou em 2011 que dentro de 10 anos, ele previa que o seu patrimônio líquido ia ultrapassar 100 bilhões de dólares. Mas essa fortuna brilhante estava prestes a mudar drasticamente. Infelizmente, parecia que Ike havia se recusado a deixar sua aptidão para negócios sombrios no passado, e relatos do seu lado mais nefasto continuaram a segui-lo. Para começar, em sua ascensão ao clube dos bilionários de meados para o final dos anos 2000, a empresa de mineração de Ike, MMX, foi multada várias vezes por violar regulamentos ambientais e depois, em 2008, a tribo Tupi-Guarani acusou a empresa logística de Ike de tentar expulsar o grupo das suas próprias terras ancestrais. Apesar da imprensa negativa, a riqueza de Ike continuou a aumentar por um bom tempo, antes que os aspectos mais sombrios dos seus negócios o alcançassem. O verdadeiro problema veio à tona na esteira de uma enorme reivindicação, que inicialmente deixou Ike extremamente rico. Em 2010, a empresa de combustíveis de Ike, a OGX, emitiu declarações de que haviam descoberto o que Ike oficialmente estimava ser 1 trilhão de dólares em depósitos recuperáveis de petróleo e gás no Brasil. Desnecessário dizer que essa foi uma reivindicação muito emocionante para os investidores, já que o homem do ouro que virou um petrolífero prometeu aos investidores que a descoberta significava que a OGX ia ser capaz de produzir incríveis 750 mil barris de petróleo por dia, com a possibilidade de quase 60 milhões de dólares em petróleo sendo extraídos todos os dias. Foi uma afirmação que fez o valor de mercado da OGX disparar para 19,9 bilhões de dólares. Mas Ike não percebeu que essa grande bolha de gás estava prestes a explodir para sempre. De bilionário a bomba.
Embora Ike tenha feito grandes alegações de que a OGX seria capaz de bombear 750 mil barris de petróleo por dia, a realidade se mostrou vastamente diferente. Quando suas operações começaram adequadamente, eles acabaram entregando não mais do que 15 mil barris diários, apenas 2% do que foi prometido. Ike havia tomado bilhões emprestados para financiar o desenvolvimento de seus empreendimentos de petróleo e gás, cujo potencial ele havia superestimado em grande medida, seja por ignorância ou mais provavelmente por mentiras flagrantes. E com os ganhos da sua produção de petróleo medíocre diminuindo, Ike estava lutando para pagar empréstimos que ele havia garantido com promessas vazias. E não era apenas a empresa de gás e petróleo de Ike que estava em declínio. Nos meses seguintes, a empresa de mineração de Ike foi multada em 1,8 bilhão de dólares por impostos não pagos, e suas outras empresas foram inundadas de dívidas. Além disso, Ike se encontrou até o pescoço com dívidas com algumas pessoas muito sérias, incluindo uma dívida de 2 bilhões de dólares da IBX para ninguém menos do que a família real de Abu Dhabi. Na tentativa de fazer uma diferença nas dívidas consideráveis às quais estava enfrentando, Ike foi forçado a se desfazer da maioria dos luxos que havia desfrutado em seus dias como bilionário brasileiro. Começou com Ike vendendo seu jato particular Embraer Legacy 600 por uma quantia exorbitante de 14 milhões de dólares. Mas Ike estava muito envolvido e a sua fortuna não estava apenas afundando, ela havia começado a evaporar completamente. Embora sua fortuna pessoal tenha chegado ao pico de 30 bilhões de dólares apenas um ano antes, suas dívidas crescentes e a queda rápida dos preços das ações das suas empresas significavam que em setembro de 2013, seu patrimônio líquido havia caído para apenas 200 milhões de dólares. Aquela reviravolta inacreditável e colapsante da fortuna representava uma perda impressionante de 99% para Ike em apenas 12 meses. Em outubro de 2013, a OGX entrou em default em um pagamento de juros de empréstimo de 45 milhões de dólares para investidores, e apenas alguns dias depois a empresa carro-chefe de Ike foi declarada oficialmente falida. Em janeiro de 2015, Ike tinha uma dívida pessoal de 1,2 bilhão de dólares, e com seu patrimônio líquido estimado em 200 milhões de dólares, isso colocava no vermelho em impressionantes 1 bilhão de dólares. Embora Ike estivesse acostumado a títulos brilhantes ao longo da sua carreira, como o Rei Midas e o 7º homem mais rico do mundo, ele agora havia conquistado um novo e raro título de bilionário negativo. As autoridades começaram a confiscar os ativos de Ike, tirando dele todos os sinais de riqueza que ele tanto amava. Desesperado para voltar ao topo, Ike tentou desesperadamente uma corrente interminável de ideias, incluindo, olha que bizarro, recorrer a espíritos para ajudá-lo nas suas dificuldades financeiras. E em 2016 ele jogou 160 mil dólares em moedas de ouro no oceano, sob o conselho de um psíquico em arrependimento por suas ações. Embora eu até goste de um pouquinho de espiritualidade aqui e ali, eu acho que os 160 mil dólares do Ike teriam sido melhor gastos nas dívidas dele do que na consciência. Mas quem sabe, né? Vai que dá certo. Só que não deu. Embora Ike parecesse finalmente ter visto o erro dos seus caminhos, se toda a dívida não fosse ruim o suficiente, o karma reservava algo ainda pior para ele, algo de que ele não poderia escapar. Midas contra a lei. Embora as habilidades de Ike em vendas o tenham feito ganhar muito dinheiro no passado, elas estavam prestes a colocá-lo em apuros ainda maiores. Em 2014, procuradores federais no Rio de Janeiro acusaram oficialmente Ike de induzir investidores ao erro quando se tratava de quanto petróleo a OGX seria capaz de produzir. Embora muitos críticos de Ike suspeitassem que a OGX não ia entregar os 750 mil barris de petróleo diários prometidos, Ike tinha prometido pessoalmente investir 1 bilhão de dólares para manter a empresa à tona. O problema era que ele nunca cumpriu essa promessa, e o que foi pior foi que ele foi acusado de vender suas ações na OGX assim que percebeu que as coisas estavam indo mal. Isso foi rotulado como insider trading, e parecia que Ike havia lucrado cerca de 95 milhões de dólares fazendo isso. Com as acusações se acumulando, Ike se viu enfrentando consequências reais pela primeira vez, sendo julgado nos tribunais criminais do Brasil. Em fevereiro de 2015, um juiz ordenou que a polícia confiscasse os ativos restantes do ex-Rei Midas do Brasil, incluindo todos os seus 7 supercarros, barcos e aviões. A polícia também levou computadores, relógios e mais de 32 mil dólares em dinheiro da casa de Ike. Mas se você consegue acreditar, Ike ainda não havia alcançado seu ponto mais baixo. À medida que 2017 se aproximava, Ike se viu envolvido em mais problemas quando foi ligado a mais atividades criminosas. Em uma reviravolta que ninguém pôde prever, no mês de janeiro de 2017, o nome de Ike Batista apareceu na lista dos mais procurados no mundo, e ele se encontrou não apenas um bilionário negativo, mas um fugitivo internacional. Da mansão para a prisão.
O nome de Ike estava na lista dos mais procurados da Interpol por não mais do que algumas semanas, quando as autoridades o rastrearam em um voo de volta de Nova York. Ele foi preso imediatamente após pousar no principal aeroporto do Rio de Janeiro. Mas o que o canalha tinha feito dessa vez? Bom, agora que Ike já era responsável por enganação e insider trading, em seguida na lista de vícios estava uma dose do bom e velho suborno. As acusações contra Ike afirmavam que ele pagou 16,5 milhões de dólares ao governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Tá, mas um suborno pra quê, você pergunta? Bom, em troca desses milhões, Ike conseguiu um lugar no conselho do estádio do Maracanã no Rio, que sediou tanto a Copa do Mundo de 2014 quanto as Olimpíadas de 2016. E isso resultou em contratos do governo altamente lucrativos, que permitiram a Ike administrar efetivamente o estádio e lucrar enormemente com ele, em um processo considerado injusto pelos tribunais devido ao suborno do oficial do governo responsável. E não só isso, mas Ike foi acusado de estar envolvido em um escândalo de lavagem de dinheiro, ao lado de outros membros da elite brasileira que havia visto 100 milhões de dólares escondidos em contas bancárias estrangeiras. Enquanto Ike havia se destacado inicialmente pelas minas de ouro ao longo do rio Amazonas, ele agora se encontrava em outro rio completamente diferente, e sem remo. Apesar de Ike negar veementemente as acusações, não adiantou nada. Na década anterior, Ike previu que seria a pessoa mais rica do planeta até 2020. Em vez disso, ele se viu enfrentando uma possível sentença de 30 anos de prisão. Do rei do ouro a condenado, o ex-bilionário agora se viu atrás das grades. Enquanto aguardava o início do seu novo julgamento, Ike foi detido no presídio de Bangu, uma das prisões mais severas do Brasil, e estava bem distante do tratamento semi-luxuoso que muitos da elite recebem ao serem jogados atrás das grades. Em algumas prisões, os detentos são obrigados a raspar a cabeça ao chegar na sua nova morada infernal para evitar a propagação de piolhos. E infelizmente, para Ike, Bangu era a favor desse tipo de punição. Se a ideia de viver em uma prisão infestada de piolhos já não fosse ruim o suficiente, o karma ainda não tinha terminado seu trabalho com Ike. Geralmente, os detentos mais educados e ricos como Ike recebiam sua própria cela privativa em Bangu, mas o ex-rei Midas não recebeu esse privilégio de prisioneiro. O Código Penal no Brasil afirma que apenas aqueles com diploma universitário eram elegíveis para celas privadas, e considerando que Ike abandonou os estudos para buscar ouro nos anos 80, ele teve que se contentar com o que restou. Ike cresceu com 6 irmãos, mas agora ele se viu compartilhando uma cela com 6 detentos. Então é isso, se você quer um conselho do tio fala sério, fiquem na escola, crianças, e evitem a prisão. As condições em Bangu eram as mais sombrias possíveis, e devido à superlotação, muitos presos eram obrigados a dormir no chão, e até mesmo os colchões estavam, segundo relatos, sujos e infestados de insetos. Em abril de 2017, após 3 meses exaustivos em Bangu, Ike foi libertado para viver em prisão domiciliar até o momento de enfrentar o julgamento. Ele recebeu sua liberdade com base no julgamento que seus crimes não eram violentos, e sua presença fora da prisão foi considerada improvável de afetar o resultado do julgamento. Ainda assim, após um longo confronto judicial, Ike foi finalmente considerado culpado de todas as acusações de corrupção e lavagem de dinheiro em 3 de julho de 2018 e foi condenado a uma sentença de nada menos que 30 anos atrás das grades. O fim de Ike. Parecia que finalmente era o fim para Ike, mas ele não estava desistindo sem lutar. Seus advogados lutaram constantemente e conseguiram ajudá-lo a permanecer principalmente fora da prisão, enquanto apelavam de suas várias sentenças, embora a lei ainda não tivesse terminado com ele. Em setembro de 2019, Ike se viu novamente em apuros e foi atingido por uma sentença adicional de 8 anos e 7 meses por acusações de manipulação de mercado. Parecia que a justiça finalmente tinha sido feita, mas o astuto Ike tinha uma última carta na mão. Em 24 de março de 2020, foi anunciado que Ike havia feito um acordo com as autoridades brasileiras que o perseguiram todo esse tempo. O acordo era de que ele cumpriria apenas 4 anos da sua sentença de 38 anos, a maioria deles em prisão domiciliar, e pagaria 160 milhões de dólares em danos. Para conseguir essa barganha altamente desejável, o ex-rei do capitalismo brasileiro concordou em colaborar com os promotores e fornecer as informações necessárias para erradicar a corrupção no cenário empresarial do Brasil. Era essencialmente um acordo para dedurar os outros maus elementos entre a elite brasileira, e o acordo era simplesmente bom demais para ser recusado. Afinal, 38 anos reduzidos a 4, quem é que não ia aceitar esse acordo? Aliás, me conta aí nos comentários se você concorda ou discorda desse tipo de prática, mas com a sentença original de 38 anos de lado, dá para dizer que Ike acumulou infâmia suficiente para durar pelo menos 38 vidas. Só que parece que o ex-bilionário ainda não desistiu das suas ambições. Surpreendentemente, relatos indicam que Ike está trabalhando em casa em um
um grande esquema para o seu retorno. Não só ele continua apelado às suas sentenças, mas os rumores dizem que ele tem planos de se envolver em vários projetos, incluindo um gasoduto ligando o Brasil ao Paraguai, energia renovável e nanotecnologia, bem como um novo lote de, sim, adivinhou, minas de ouro. E embora eu seja completamente a favor de uma jornada de redenção, eu diria que Ike tem um trabalho árduo pela frente se ele realmente quiser mudar as coisas e se livrar das dívidas. E claro, tem a questão de saber se alguém com a história do Ike realmente merece outra chance de se tornar super rico. Uma vez entre os mais ricos do mundo, Ike Batista provavelmente vai ser lembrado por motivos completamente desagradáveis. Com uma ascensão de proporções tão épicas, pode-se dizer que era apenas apropriado que a queda dele fosse igualmente espetacular. Após uma teia dramática de corrupção e escândalo, é impressionante pensar que Ike já foi considerado um dos maiores empresários do mundo. Embora não haja dúvida de que Ike desfrutou de grande sucesso, agora sabemos que muito disso veio de atalhos e negócios bem nefastos. E isso levanta a questão de quão comuns são esses tipos de negócios obscuros entre os ultra ricos, e se atos profundamente imorais são de fato uma inevitabilidade ao longo do caminho para se tornar um bilionário. Mas essa questão eu deixo para vocês decidirem. O que você acha da ascensão e queda dramática de Ike Batista? Você consegue sentir pena de um bilionário criminoso? Me conta tudo o que você acha aí nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir.